Boa noite, meus caros. Sejam todos bem-vindos para mais um mês, iniciando mais um mês de atividade aqui na nossa casa. O tema que nós escolhemos para conversar hoje se chama Espiritismo e Mudanças Sociais, mas se destina muito mais a fazer um convite para que cada um de nós possa raciocinar a respeito deste assunto e compreender cada um na sua própria caminhada, cada um de acordo com a sua capacidade, a sua condição de ver o mundo e ver a nossa sociedade, que cada um se sinta entusiasmado a participar mais firmemente dessa tarefa que é de todos nós, de fazer uma grande mudança na nossa sociedade. A razão essencial desta escolha é que Kardec, quando oferece para a população, para todos nós, uma obra que a gente acredita que a partir de agora, permanente, enquanto a gente puder imaginar o tempo da sociedade, aquele conjunto de 5 obras que retratam completamente a doutrina espírita e tudo que ela, vindo do mundo espiritual, nos diz como um grande caminho para a humanidade, de tal sorte que a humanidade se torne cada dia mais consciente de si própria e construa mais rapidamente a sua felicidade. Neste livro, no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, e a base fundamental de todo o entendimento espírita, tem uma passagem, talvez a mais notável de todas elas. É quando Kardec, depois de vários meses estudando um conjunto enorme de comunicações, mais de 50 cadernos escolares cheios de anotações dele e mais uma quantidade enorme de cartas que ele recebeu de médiuns do mundo inteiro que se comunicavam com os espíritos. E Kardec resolve, num determinado momento, perguntar não só para o mentor dele, que se comunicava ali em Paris, mas consultando todas aquelas informações que ele recebeu de todo mundo, ele resolve fazer uma indagação, afinal de contas, qual é o objetivo do mundo espiritual em trazer esse tipo de conhecimento para a humanidade. E ele faz essa pergunta porque, afinal de contas, nós estávamos nos anos 1850, que era um período de enorme mudança na sociedade europeia. A Europa estava passando por uma mudança extraordinária e essa mudança se refletia no restante do mundo. Nós estávamos observando, quem observava a sociedade da Europa, via que tudo aquilo que durante um milênio fortaleceu e mostrou como é que a sociedade se organizava na Europa, alguns imperadores, alguns reis, a igreja extremamente forte, interferindo e orientando a vida de cada uma das pessoas, estava sofrendo ameaças tudo isso. Já tínhamos a reforma promovida por Lutero e seus companheiros, sacudindo o poderio da igreja. Mas alguns impérios estavam caindo, a Revolução Francesa já tinha acontecido, os Estados Unidos já era um país independente, já era uma potência mundial, Portugal e Espanha, que durante séculos dominaram o comércio mundial e a força no mundo inteiro, com o amparo da igreja, estavam em decadência. Na sociedade francesa, onde Kardec estava, uma grande quantidade de pessoas abandonando as igrejas, todas elas. As pessoas não acreditavam mais nisso. A ciência surgindo com uma nova força, explicando como é que o mundo funcionava, como é que o universo funcionava. A verdade era um mundo em absoluta perplexidade. Se hoje nós olhamos um jornal, uma revista semanal, ou até assistimos noticiários de televisão, nós ficamos surpresos com o que acontece no mundo. Parece que ontem, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era completamente diferente. E se nota, especialmente as pessoas que estudam os problemas sociais, eles notam que aceleradamente nós estamos enxergando na prática diária da sociedade novos problemas constantemente. Não existe mais estabilidade na sociedade. Aquilo que antes de Kardec, antes do advento do Espiritismo,
passavam séculos para se promover uma mudança, já naquela época as mudanças eram constantes. E hoje nós temos facilmente a observação disto. Tudo aquilo que era verdade, que era uma coisa estabelecida há 10, 15, 20 anos atrás, hoje é completamente diferente. Parece que ninguém mais sabe o rumo onde vamos estar. Hoje pela manhã, para dar um exemplo, eu fiquei repetindo a palavra de um jornalista, que eu ouvi o programa dele hoje da manhã, eu fiquei estarrecido. Nós estamos no terceiro milênio, onde nós precisamos cada vez mais melhorar a condição de vida, orientar a juventude e estabelecer um caminho para que todos nós tenhamos uma vida melhor, um país mais bem organizado. O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul decide propor uma medida que vai ser obrigatória em todas as escolas, se conseguirem aprovar isso. A gente não sabe aonde vão os absurdos, mas eles decidiram que não deve se punir mais os alunos das escolas. E eles não podem mais ser suspensos, não importa o que eles façam, e muito menos expulsos da escola. A escola deve trabalhar todas as dificuldades. Quando o jornalista reclamou, dizendo assim, mas eu tenho notícias de alunos espancando professores. Se ele espancar o professor, aí sim, a gente chama o Estado, que o Estado deve ir lá, comparecer e atuar no Estado. Mas a escola não pode punir o aluno. Porque o aluno que é punido é porque ele tem problemas. Então a escola tem que trabalhar esse problema. Quer dizer, transferindo, na verdade, ou assumindo, obrigando que a escola assuma um problema que é de fundo da família, educação familiar. Tá? E todas as pessoas que se manifestaram no programa, não só os jornalistas, mas presidente do sindicato das escolas e uma quantidade enorme, centenas de pessoas que telefonaram para o programa, ou mandaram e-mail, ou mensagens, etc. Todas elas dizendo assim, espantadíssimas como alguém propõe uma mudança dessa natureza. Tá? O assunto vai render nos meios políticos, seguramente, por alguns dias ainda, e tomara que consiga se abandonar esse tipo de ideia absurda. Porque vem exatamente ao contrário do que a doutrina espírita nos recomenda. E não é por ser a doutrina espírita, por qualquer bom senso que se recomende. Toda e qualquer medida punitiva, seja para um aluno que desrespeita o coleguinha na sala de aula, e falamos de crianças bem pequenas, seja de um adulto que cometa um crime, a prática de uma punição adequada à gravidade daquilo que ele fez de errado é uma medida educativa. Não existe mais nenhum pensamento social, que sequer a prisão que nós temos, né? O sistema penitenciário em todos os países do mundo, pelo menos nos países que têm um grau de civilização adequado, eu não estou dizendo que a vida lá no presídio seja muito boa, obviamente que não, mas ele só existe com o sentido de recuperar aquele infrator. Então nós precisamos, na verdade, de alguma coisa assim. A punição não é uma vingança de ninguém, muito menos da sociedade. A punição é um alerta para que não se repita aquelas coisas. E é assim que nós estamos na nossa sociedade, né? Eu creio que cada um de nós, se olhar com cuidado o que está acontecendo, deve ficar muito assustado, às vezes, com o que acontece. Mas, se nós fizermos um olhar mais cauteloso sobre o que está acontecendo no mundo e na nossa sociedade, nós vamos ver que esse processo de mudanças, ele tem sido constante. Só que agora talvez muito rápido, né? Porque nós estamos num tempo de grandes alterações rápidas, não diferentes das do passado. Vamos fazer uma pequena lembrança de como era o mundo há 150 anos atrás e agora. E em 3 pontos só, somente 3, porque eles são absolutamente importantes nessa análise que nós possamos fazer da visão espírita nessas mudanças sociais. A primeira delas é que hoje nós temos a população do mundo concentrada nas cidades. A maior parte da população hoje está nas cidades. Aqui no Brasil, nós temos praticamente 9 em cada 10 brasileiros morando numa cidade. No mundo inteiro, nós temos 7 em cada 10 habitantes do mundo morando em cidades. Há 150 anos atrás, era praticamente o contrário.
no mundo inteiro, 7 em cada 10 habitantes da Terra moravam no campo. Cada um, alguns na sua própria propriedade, mas ou em pequenas vilas rurais, mas as pessoas estavam espalhadas. Portanto, o contato de uma família com a outra, a não ser nas grandes cidades do mundo, e até nas pequenas, nas cidades, ele não era muito fácil. Nós tínhamos um sentido de tempo e permanência para as mudanças. O fato das pessoas morarem juntas, próximas uma das outras, traz uma série de vantagens e o progresso do mundo caminha rigorosamente nessa direção, né? Quanto mais as pessoas convivendo próximas uma das outras, mais permite a troca de informações e até a orientação conjunta para o futuro. No passado era completamente diferente. Então, cada novidade que chegava a cada uma das pessoas, exatamente porque elas moravam relativamente isoladas, era ocupava um tempo muito grande. Portanto, tinha muito tempo para cada um digerir e enfrentar e colocar na sua própria vida as mudanças que aconteciam. A segunda grande mudança é que há 150 anos atrás, o advento da doutrina espírita, a grande maioria da população do mundo era analfabeta. A França, que em 1850, quando surge o Livro dos Espíritos, naquela década de 1850, 60% da população da França, que era um dos países mais alfabetizados do mundo, era analfabeta. As pessoas recebiam as informações por ouvir dizer. E aí pensem de novo, soma os dois fatos. A grande maioria da população sem acesso à leitura, sem conhecer um livro, sem ler um jornal, né? Sem ter essa oportunidade. Sabendo das novidades, tanto das novidades da política, das novidades das leis, da novidade da cultura e a novidade do comportamento pelo que os outros diziam. Quando alguém viajava de um lugar a outro, espalhava as notícias. Então, era conhecer as coisas por ouvir dizer daquelas coisas. A dificuldade de fazer uma análise e um julgamento sobre cada novidade de prática social era muito mais difícil do que hoje. E o terceiro fato, que nos coloca completamente diferentes em dois mundos, parece que absolutamente distantes, hoje e há 150 anos atrás, é o que modernamente se chama de conectividade. Todas as pessoas do mundo hoje que tiverem acesso a um computador, mesmo bem simplesinho, com internet, mesmo lenta, como é comum termos aqui na nossa Terra, qualquer pessoa hoje está conectada com o mundo inteiro. O número de pessoas que hoje ainda que estão tendo acesso a essas novidades da internet, ele cresce de uma maneira quase que assustadora. Na verdade, podemos afirmar assim, sem muito medo de errar, né, que hoje mais de 50% da população do mundo seria capaz de entrar em contato com outro, com meia dúzia, exagerando, de comandos de um computador. É fácil cada um, quando tem dúvidas sobre alguma coisa, mesmo que não esteja vinculado a um sistema de ensino, que não esteja habitualmente estudando um determinado assunto, mas quem tem hoje curiosidade sobre uma determinada informação, sobre um determinado comportamento, sobre uma determinada prática social em qualquer lugar do mundo, e tiver um mínimo conhecimento sobre a tecnologia da informação, consegue se colocar em contato com outras pessoas e ter em primeira mão opiniões e informações, conhecer as consequências de um determinado ato e das diversas propostas. É muito fácil hoje isto. Esses três fatores, então, nós temos a população convivendo em conjunto nas cidades, a grande maioria da população alfabetizada e com facilidade de entrar em contato com as outras para aprimorar as suas informações. Ora, isto tudo significa que aquela previsão, né,
da doutrina espírita, que o progresso material do mundo ia facilitar a mudança espiritual das pessoas, está chegando o momento. Está chegando a hora da gente aproveitar tudo isso. E aí eu volto lá para o início, quando Kardec faz as grandes perguntas, né, para o mundo espiritual. Ele pergunta assim, afinal de contas, qual é o grande objetivo do Espiritismo? Por que nós estamos fazendo tudo isso? Por que nós estamos em contato com o mundo espiritual, pegando as informações e organizando elas? Para que vai servir isso? Será mais um livro colocado nas prateleiras? Qual é o sentido de tudo isso? Com uma população desencantada com a realidade espiritual da época, ele dizia. E, sem dúvida, podemos afirmar que a mais notável resposta de todo o Livro dos Espíritos. O objetivo da doutrina espírita: promover, facilitar, ampliar, insistir na reforma moral da humanidade. Pronto. Um ponto de exclamação bem grande no final dessa frase. O objetivo do Espiritismo é promover a reforma moral da humanidade. Em nenhum momento os espíritos que se manifestaram, não só para Kardec, como em toda a literatura espírita até hoje, nenhum deles está preocupado ou dizendo que o objetivo da comunicação espírita é ampliar o conhecimento científico, que é curar as pessoas de doenças físicas, que é promover alguma visão política do mundo, que é promover alguma mudança cosmética. Nada disso. Nenhum deles diz que isso não importa. Essas coisas todas vão acontecer, afirmam eles, na medida em que a humanidade estudar a sua própria condição, que promover a sua reforma moral e, a partir daí, conseguir o progresso material com finalidade moral. O restante, segundo os espíritos, não tem muita importância. São consequências e caminhos, às vezes até equivocados. Não podemos esquecer, gente, quando a gente fala nisso, nesse progresso material da humanidade, que quando o progresso não tem um norte moral, a mesma descoberta, a mesma decisão, o mesmo caminho faz coisas muito boas ou faz coisas muito ruins. A partir de um esforço enorme de estudo, de pesquisa, de insistência, de dinheiro e esforço aplicado, nós conhecemos a força do átomo que permite, e toda a utilização dele, que ajuda a combater as doenças. Ao mesmo tempo se fabrica uma bomba atômica, que mata centenas de milhares de pessoas no mesmo momento. Nós temos, e aí a lembrança, né? Não sei se lendo ou se é verdade, mas pelo menos sempre foi contada como verdade, a atitude do Santos Dumont, que, utilizando o engenho dele e a inteligência e o esforço, inventou o avião. E depois teria se suicidado quando viu o avião sendo utilizado na Revolução Paulista, bombardeando pessoas. É a mesma inteligência, quem sabe a mesma motivação que nos leva, a partir de uma descoberta, para um caminho ou para o outro. Nós estamos no terceiro milênio, século XXI, então o momento agora é este. É cada um de nós, na verdade é um convite para a humanidade inteira. Isso aqui não é para nós que estamos aqui, é quem sabe nós sejamos multiplicadores dessa ideia. É que cada um de nós tem que insistir, primeiro consigo mesmo, óbvio, que as nossas responsabilidades são sempre, em primeiro lugar, pessoais. Cada um insistir consigo mesmo e, na medida do possível, induzir as outras pessoas a mudança de comportamento moral. Moral no sentido espírita também da investigação. Fazer o que é certo, fazer aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E aí nós temos 3 pontos bem simples, mas que nós podemos, cada um de nós, fazer um esforço pessoal e começar a fazer essa mudança já, agora, em casa, na vida familiar, na vida do trabalho, na escola, dos nossos meios de relacionamento. Que são 3 pontos de exclusivamente posição moral e que
se forem adotadas as medidas adequadas, nós fazemos uma mudança no mundo. E as mudanças de cada um farão a grande mudança, que é o que nós precisamos fazer. Nós temos 3 pontos que estão absolutamente vinculados. Direitos humanos. Em primeiro lugar. Mesmo tendo sido essa expressão, defesa dos direitos humanos, de vez em quando capturada por alguns grupos interessados em promoção pessoal, mas, na verdade, nós, uma humanidade que chega ao 3º milênio da era cristã, que está já mirando as estrelas para viajar para lá, que consegue se comunicar facilmente todas as pessoas do mundo, deve necessariamente reconhecer que todas as pessoas devem ter os seus direitos preservados. Os direitos fundamentais, obviamente. Não um arremedo deles. Não utilizar a ideia de direitos humanos para beneficiar aqueles que não fazem uso adequado dos seus direitos e de suas obrigações. Mas facilitar, criar um ambiente de mudança na sociedade onde todas as pessoas têm os seus direitos respeitados. Não com doação de direitos, porque isso não resolve nada, mas a consciência que todas as pessoas têm direito. A nossa Constituição, no Brasil, ela lista bem no início dela os direitos fundamentais da pessoa humana. Então ela diz uma série de direitos. Uma Constituição com muito mais direitos do que obrigações. Não é? Mas tem alguns deles ali que nós precisamos começar a perceber, a verdade, o que eles podem significar. E vamos falar de um deles muito simples, apesar de que, infelizmente, não é atendido para todas as pessoas ainda. Mas a nossa Constituição lista como direito humano, por exemplo, o direito à educação. E tem sido entendido por muita gente no nosso país que esse direito à educação deve se limitar a oferecer uma escola. Uma escola pública, uma escola particular. Mas, afinal de contas, educação não é escola. A escola é um dos aspectos da educação que deve se oferecer a todas as crianças e a todas as pessoas. Nós não podemos imaginar que construir uma escola a mais, contratar um ou outro professor a mais, nós vamos resolver o problema educacional. Não é assim. Onde é que está, na verdade, a exigência das famílias para que os seus filhos tenham educação adequada? De vez em quando, os discursos são muito bonitos, né? A escola, na verdade, é uma comunidade escolar, onde devem atuar permanentemente ali os professores, os alunos, os pais e os orientadores educacionais. Qual é o nosso papel? De exigir isso ou não? Nós vamos nos contentar com o discurso? Ou, como espíritas, como cristãos, nós vamos exigir esse direito? Previsto na Constituição e logicamente definido pelo conhecimento espírita. O objetivo do espiritismo é a reforma moral da humanidade. Sem educação adequada, ninguém se reforma. É obrigatório fazer isso. Então nós precisamos insistir nesse aspecto. Se nós temos o nosso filho numa escola, não importa, privada ou pública, é obrigação do espírita fazer parte efetivamente dessa chamada comunidade escolar. Os pais têm a obrigação de ir lá na escola e exigir que a escola haja adequadamente com o seu filho. Não simplesmente, como essa proposta absurda de hoje, né? Simplesmente negar as punições, as consequências de tratar a criança como se fosse um bibelô que não possa ser sacudido de vez em quando para encontrar o seu próprio caminho. Mas participar efetivamente, exigir o cumprimento da obrigação escolar de não assumir o papel da família, mas dar a instrução adequada num ambiente adequado com um nível de respeito adequado. Ao mesmo tempo, nós temos absoluta necessidade de, como pais, aprendermos nós mesmos a educar os nossos filhos. Não transferir essa tarefa para a professora ou para o professor. Integrar, na verdade, a vida da família numa vida escolar. Isto sim é respeitar o direito humano da criança.
e a cumprir com a nossa obrigação de espíritas, muito bem esclarecida pelos espíritos superiores, que disseram que os pais, hoje, no mundo físico, são pais cumprindo uma obrigação que assumiram no mundo espiritual, de receber, oferecer o corpo aos espíritos reencarnantes e educá-los adequadamente para que eles prossigam nesta caminhada de vida. É o nosso papel fazer isso. Segundo item que nós precisamos urgentemente sacudir a nossa própria sociedade. Basta ler o jornal de cada dia, assistir o rádio, ver a televisão, uma das chagas mais terríveis da humanidade, que já foi, por todos os sentidos, filosóficos, religiosos e científicos, declarado absurdo, mas nós continuamos praticando, que é o racismo. Como se existissem raças na humanidade. Nós todos a mesma espécie, com cores, com fisionomias, com aspectos e culturas diferentes. Não existe diferença racial na espécie humana. Mas nós continuamos ainda o nosso mundo fazendo essa diferença. Assim, assado, diferente, deste eu gosto, daquele eu detesto. Mas cada pessoa que tenha algum dia, por qualquer crença filosófica ou religiosa, algum dia tenha admitido que tem sentido o Evangelho do Cristo, não pode se calar contra qualquer atitude racista. É, no mínimo, repugnante. Então nós temos que trabalhar nesse processo. Não dando discurso. Isso aí tem gente suficiente para fazer. Mas agindo de modo diferente. Tratando cada pessoa que transita conosco como um igual. Sem diferença. Porque raça não existe. As religiões disseram isso há muitos anos. Há séculos afirmam isso. A filosofia sempre afirmou a mesma coisa. E a ciência prova. Nós todos somos descendentes do mesmo casal. A historinha de Adão e Eva, evidentemente, que é uma alegoria. Mas nós todos somos descendentes de um mesmo grupamento humano surgido na África há 1 milhão de anos. De lá todo mundo se espalhou. Então nós somos iguais. Nós não podemos admitir isso. E ainda é frequente na nossa sociedade. Para lembrar os eventos de momento agora, né? Nós vivemos meses envolvidos em futebol, mesmo quem não gosta dele, em função da Copa, mas a quantidade de eventos nos campos de futebol com declarações racistas contra juízes, jogadores e torcedores entre si. Nós precisamos tomar atitude. No mínimo, cada um assumir o compromisso de não admitir mais, na sua presença, manifestações dessa natureza. Seria um caminho. E o terceiro ponto, que a doutrina espírita, neste aspecto, merece aplausos constantemente. Foi a primeira filosofia organizada que rebateu milênios de comportamento social, ao afirmar, com todas as letras, e insistir firmemente que a mulher e o homem são espíritos simplesmente em condições diferentes, com papéis diferentes no processo da evolução, mas não são criaturas diferentes e não têm condição de subordinação entre um e outro. Homem e mulher são estágios do desenvolvimento do espírito, manifestações físicas desse estágio, mas o caminho e a obrigação de ambos é trilharem juntos este caminho em busca da melhoria de toda a humanidade. E aí nós temos, talvez, as maiores oportunidades de agir diferente. De quem sabe nós, os espíritas, começarmos com a nossa prática do dia a dia, sacudir a sociedade para que ela se mude. É simplesmente dentro da nossa família nós adotarmos esse reconhecimento e agirmos dessa mesma forma. Como iguais nos deveres e nas obrigações. Essas três coisas, nós participarmos efetivamente da educação dos filhos,
sem transferência para a escola. Nós nos recusarmos a qualquer manifestação racista e nós nos olharmos como iguais, transitando na sociedade, seja homem, seja mulher, não importa, porque é uma condição sempre temporária, a nossa vida efetiva e espiritual, onde as manifestações de sexo não existirão, né, no devido momento da evolução da espécie. Elas são necessárias ao corpo físico. Se nós entendermos essas três condições e passarmos cada um de nós a agir no dia a dia com esta mudança, nós estamos aceitando o convite do mundo espiritual. Quando disse para Kardec que o objetivo do Espiritismo era, através da informação da realidade espiritual de cada um e da realidade espiritual da humanidade inteira, oferecer a todas as pessoas do mundo uma ferramenta para acelerar a sua evolução. Ora, se é uma ferramenta, e é assim que nós devemos entendê-lo, o Espiritismo é uma ferramenta para a nossa evolução espiritual. Só que a ferramenta só tem utilidade se a gente põe mãos à obra. A chave de fenda guardada na gaveta não muda nenhum parafuso de lugar. A doutrina espírita, escrita no livro, não serve para nada. A doutrina espírita, quando nós entendemos o sentido dela e resolvemos agir de acordo com as recomendações dela, ela muda o mundo. É o nosso papel. Muito obrigado.